Bom dia, amigos ouvintes, com todo prazer e alegria, como sempre, em vos encontrar através das minhas palavras e as revelações dadas por Deus. E o pedido é que a vossa casa esteja amparada pelos santos anjos do Senhor e que vocês possam estar livres das doenças, das perseguições e dos males, né, dessa vida. Então, é como eu digo sempre, se alguém estiver dizendo para você que está sendo preparado um mundo em curto prazo, nessa mesma trajetória que estamos, pode afastar desse elemento, porque ele está sendo mal informado, viu? Porque aí ele já está contra a Bíblia, porque a Bíblia não nos dá essa garantia. Jesus, quando foi embora, ele disse: eu sofri e vós sofrereis. E anunciou que o mundo caminharia para pior, né? Até a evolução da ciência seria desclassificada em termos, porque andaria em lugar errado, né? Para rumos errados. E não deixou. E só diz assim: mas vocês têm a fé, bom ânimo, porque eu venci. Eu tive aí, na qualidade de vocês, no corpo, também com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos, e vocês viram muito bem que eu venci, né? Então, vocês, ele disse, eu venci e vós vencereis, certo? Esse é o pregador dessa última era, tá bom? Pregadores que está anunciando, que tá, esse mundo pode durar milhões de anos, com uma trajetória parecida com essa, mas só que pior, viu? Pior. Como as leis da terra são semelhantes às leis de Deus, repara a diferença, e é semelhante. Parece. Repara a diferença entre a lei de Deus com a lei de vários canalhas que tem por aí. Repara para você ver. Dá até vergonha querer fazer comparação dessas duas leis. Claro que ninguém vai peitar, porque ninguém é louco, né? Sabe que as leis de Deus são justas e corretas e perfeitas e feitas com sabedoria. O sábio arquiteto. Então, ele não faz para errar. Tudo o que acontece é proposital. Deus sabia antes de que isso começasse a acontecer. Mas ainda tem muitos pregadores de esperanças, né? Falsas esperanças. O que você tem que fazer? Nós não temos nada aqui. Nós estamos de passagem, de viagem. De certa forma, vamos fazer uma comparação, de mala na mão, né? Estamos viajando. E para cumprir uma etapa de nossa vida, de várias vidas, que já passamos por ela e poderemos passar, porque no céu não entra qualquer pessoa. Lá entra santo, e não tem santo nenhum aqui ainda. Não tem. Então temos que nos aperfeiçoar. Claro que se estamos na terra é porque já estivemos pior do que somos agora. E aí vencemos lá alguma coisa que deu-nos o direito de habitar a terra. Que aqui na terra já é bem mais fácil, se saber andar, ligado a Deus, pensar para fazer, você pode até ter uma vida melhor. Mas nós viemos de lugar que não tinha escolha não, amigo. Os problemas é que os pregadores sem revelações negam até a reencarnação de Abel, que eu parei ontem, na live de ontem. Eles negam a reencarnação de Abel em Sete. E ali começou a primeira reencarnação e o primeiro homicídio. Não que não houvesse milhões de gente sido mortos já, porque tinha muita gente na Terra, mas entre aquele grupo, Adão e Eva, certo? O primeiro homicídio. Então, como também a primeira reencarnação, que eles vieram para isso, para fabricar pessoas, né? Eu gosto de retificar, às vezes, algumas palavras, para que
é a coisa mais importante da nossa vida e a mais séria. É cuidar do que não sabemos. Porque o que sabemos nós desviamos dele, amigo. Eu estou cansado de ouvir balelas, gente pregando a mesma coisa, falando da mesma coisa. Eu repito muito as coisas, mas era porque elas são tão necessárias que eu não posso deixar de estar lembrando as pessoas dessa parte que realmente é a que mais nos interessa, né? Porque essa vida aqui, ela é passageira. Esse corpo vai passar. Você não. Mentem, morreu, não sei o quê. Tudo balela, não dá nem para ouvir porque já enche o saco. Não dá mais para ouvir. Pregam que tem que ser santo para entrar no reino de Deus. E quem vai entrar então? Nenhum. Nenhum. Certo? Mas, no entanto, vai entrar todos. O que não vier por amor, vem por dor. Olha eu repetindo a palavra novamente. Certo? O que não vier por amor, vem por dor. Então sobrou quem? Tem que ser muito idiota para continuar falando que alguém, Deus vai tampar ele de cabeça abaixo e deixar para o resto séculos e séculos no sofrimento. Tem que ser muito louco para fazer uma coisa dessa. Porque está peitando a Cristo que diz que quando sair de lá pagou o último centavo. Deus não cobra de quem? A lei dele é justa. De quem não está mais devendo. Pagou, quitou elemento. Certo? Não é isso? Então. E, como eu disse na live de ontem, a geração de Caim não foi Caim que começou. Não. Caim simplesmente foi para lá. Lá ele encontrou um povo, enquanto na casa de Adão só tinha 3. Adão, Eva e Sete. Né? Porque Caim sumiu da presença de Deus para a terra estranha. Sete nem havia nascido. Certo? Aonde foi que ele arrumou a mulher para casar? Temos que deixar de ser burro. Desculpe a minha expressão. Mas quando a gente está falando a verdade, a gente tem força para dizer ela. Porque tem provas. Se ele fosse casar ali com quem? Só se ele casasse com Eva. Roubasse a mãe dele do pai e levasse com ele. Tem pregador que tem coragem de pregar dizendo que ele levou uma das irmãs. A Bíblia não dá detalhe disso. Ele faz uma suposição, né? Que ele apanhou uma irmã e levou, disse que tinha a mesma classe que ele e tal. A Bíblia não fala que as filhas de Adão nasceu para ser simplesmente uma prostituta ou uma gandaia qualquer, tipo Caim, que nasceu mal, já filho de Satanás. Claro, porque houve permissão, porque ele queria executar o plano dele e Deus mostrou para ele que não é assim, que 2 mais 2 sempre vai ser 4, certo? Mas depois ele não tem poder de criação, como eu tenho dito sempre, ele não pode fazer mais ninguém, entendeu? Pelo menos enquanto estava na turma de Adão. Ele fugiu da frente de Deus, foi expulso, né? E ele mesmo disse, nervoso, eis que hoje me lança de diante da tua face, e da tua face eu me esconderei. E agora eu vou pôr um pouquinho da pitadinha das minhas palavras para ficar mais fácil de entender. Mas será que quando agora o Senhor me lança fora, eu vou sair por aí pela terra vagando, e todos quanto me ver vai me matar, qualquer um deles. Ué, só tinha Adão. Ele disse todos, era uma porção, todos, passou para o plural, e eles vão me ver, vão me matar, quer dizer que até eles estão revoltados, e que quando me vê, sabe que eu matei o meu irmão, eles vão querer me matar. Aí Deus disse, não, e Deus não falou, mas não tem mais ninguém, nem os macacos que eu fiz aí, o dia que eu fiz Adão, um pouco antes, tinha para toda a banda na Terra ainda, eles não aumentou tanto assim. Senão poderia um chimpanzé matar você. Você não acha saída.
Não adianta querer procurar escanteios. Você não consegue, amigo. Deixa de ser maluco. Aí, veja bem, ele não tinha gente na terra, senão Deus teria dito, olha, ele vai matar mesmo, hein? Vai. Vai porque ficar sabendo que você matou, né? Matou seu irmão, né? E vai te matar. Certo? Mas também não disse para ele, não precisa ter medo, não tem mais ninguém, não. Só tem a sua turminha mesmo aí, Adão, Eva. Só vocês. Pode ficar tranquilo. Não, é o contrário. Ele fugiu e, deixando a agressão ainda da sua face, eu vou me esconder sempre. Quer dizer, nunca terei você como Deus. Certo? Porque ele era o diabo. Tá bom? Aí ele chegando lá, naquela terra, multidões. Já chegou naquela cidade, já engraçou por uma mulher, casou. E eles, por ser filho de Adão, filho de uma promessa, de um resgate, ele não deixou de ser mais inteligente. E ainda mais com o diabo dentro dele, né? Que não é brincadeira. E Deus falou que ninguém ia matar ele. E aí, Deus falou, não, a qualquer que matar a Caim será 7 vezes castigado. Qualquer que matar Caim, Deus estava falando, existe muitos, pode até querer matar Caim, mas eu não quero que mate o Caim. Eu vou castigar esse elemento 7 vezes. E tem jeito de nós pregar que Adão e Eva é o começo? Deus tem que ser muito atrasado. Ou então está querendo mesmo, no espírito satânico, enganar o pessoal. E não podemos fazer isso. Esse livro aqui merece respeito. Lendo é igual a qualquer livro. É uma história. Agora, o que está por trás da leitura que Jesus manda com cuidado, cuida ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam, as revelações. Isso precisa ter respeito. Aí Caim, chegando lá, casou-se, eles vendo a inteligência dele, já tomaram providência, claro. Não tem escrito para esse segmento, mas nós temos que tirar das revelações as conclusões. Eles viram que ele, porque senão não teria eleito logo assim a governo, né? E adotaram, vamos pôr esse cara aí, ó. Ele é muito inteligente para ser o governador. Aí colocou, ele foi governar Sique, cidade de Sique. E a terra, para toda a banda que andava, tinha gente. A terra era habitada. A terra não começou em Adão, a terra tem milhões e milhões de anos. Porque quando pensamos num Deus pequeno, para nós ele fica pequeno. É do tamanho que você quer colocar o seu Deus, é que você vai ter um Deus. O meu pensamento e de muitos outros, tenho certeza, é que o nosso Deus é grandíssimo, é altíssimo, como diz a Bíblia em sua habitação, certo? Então, do tamanho que é o seu Deus, é o tamanho que vai ser a sua vida aqui na Terra, companheiro. Você pode até começar bem, mas você vai terminar mal demais, porque seu Deus é pequeno demais. O seu Deus, você meteu ele em rolo, e se ele caiu na sua jogada, é porque não é o Deus. Porque Deus não entra nas patavinas que você inventa, nos recortes, nos seus estudos de filosofia e tal. Não. Esse Deus, ele é respeitado. Esse Deus, ele forma um redemoinho e leva você para as nuvens, se ele quiser. Ele faz você virar cinza, se ele quiser. Certo? Mas esse não é o propósito dele. Ele tem o lugar certinho para te pôr na hora certa. Porque ele é tão sábio que ele não precisa ter dificuldade para fazer o que ele quer. Certo? É com esse Deus que eu almejo desde criança estar. E eu gostaria muito que você deixasse o atraso e passasse a procurar aproximação com esse Deus, que
porque com ele você vai estar seguro. Sofrer, você não vai deixar de sofrer pelo seguinte, você está num lugar de expiações, para pagar as dívidas, né? Embora a maioria não creia, não é isso? Aí Caim, então, ficou por ali, formou uma família, e aquele povo liderado por Caim, agora eu vou aqui no livreto que foi dito pelo anjo, há mais de 40 anos, quero sempre falar isso, não existe outros livretos desse para vender, viu? Só esse aqui, porque as coisas de Deus, os anúncios de Deus, não pode ser vendido. Eu já disse até que a Bíblia tinha que formar um conjunto de pessoas que querem pregar um evangelho sadio, genuíno, e fabricassem as Bíblias de maneira simples, não precisa ser aquela que eles dizem que é folhada a ouro, que é só a pintura, e tal, cheio de artimanhas, não. Ela é só uma informação, não precisa ter gastos desnecessários com coisas sofisticadas, porque nem todo mundo vai colocar a mão nela, porque não pode comprar, certo? Mas ela virou comércio também. Cada sofisticação a mais valores, né? E virou ramo de negócio, tudo. Pregação do evangelho, a coisa está fervendo. Todo mundo agora vai querer ser pastor. INSS pago, salários à altura, respeitado lá em cima daquele andarzinho lá atrás do púlpito. É o pastor, é o missionário, tudo em troca disso. Jesus disse assim, quando você for da sinagoga era o título do casarão que eles se reuniam, os santos lá, que matou Jesus. Era os santos da época que matou Jesus. Ele disse, quando você entrar na sinagoga, caso você queira fazer uma visita, você não procura o primeiro lugar não, viu? Você senta lá no fundo, no último lugar. Porque, porventura, vai vir alguém que é mais considerado do que você, e eu vou usar uma atrevidade aqui. Ele paga mais dízimo, ele dá mais oferta, a situação dele financeira é melhor, certo? E eles vão mandar você levantar lá da frente, foi Jesus que falou. Não com essas todas as palavras, eu enterei com as minhas, para ficar fácil a interpretação. Eles vão chegar em você, você vai passar vergonha demais, vai dizer, levanta daí, porque você tem que sentar naquele último banco lá, porque aí vai sentar o doutor fulano, ou o pastor, ou o missionário fulano. E aí você vai levantar com cara de ontem lá, e vai sentar lá atrás. Então faz isso logo, porque esse povo, agora eu vou usar minhas palavras, precisa adivinhar. Ele estava dizendo para eles, porque esse povo não tem piedade, esse povo te pega lá na frente e manda você sentar lá no fundo, no meio de qualquer pessoa. Ele tem coragem de falar de trás da mesa que você é ladrão, porque está roubando os 10%. Te chama de ladrão quando todo dia você vai para o seu serviço, trabalha, volta quebrado, arrebentado, para tratar dos seus filhos, e é você que é o ladrão, e ele não, né? Ele que fica com os seus 10% e mais ofertas, e você é o ladrão. Ou eu estou mentindo? Ou não é assim? Bom, e aí Caim começou a ser o chefe daquela geração lá de Siquém. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais formosas, o anjo me disse isso, e ele disse, está na Bíblia, viu? E se falar em alguma coisa, ele me avisou, que não bater com o que tiver escrito aí dentro, por revelação. Não acredite, porque não veio de Deus essa revelação. Ele me disse isso. Então ele começou a contar a história. Do jeito que ele falou, eu escrevi. Os filhos dos homens, eles viram que os filhos de Deus, viu que as filhas dos homens eram mais formosas, eles achavam mais bonita. Sabe por quê? Porque as que foi gerando do lado de Adão,
elas mantinham um certo pudor para ficar diferenciada. E as outras, já com muita vaidade, com muitos anos que existia, veio pegando uma da outra, então elas ficavam mais bonitas. Desciam e vinham e casavam-se com elas, o do outro grupo que estava crescendo lá, com espaço de tempo, que faziam parte do povo já existente, certo? Eles vinham para casar com essa parte que já era do povo que já existia. Da mesma geração que Caim casou-se, ele casou com a mulher dessas lá também. Essa geração era formada por homens gigantes, porque não era ainda o povo zeloso de boas obras que Deus quis, colocou. Então ele foi fraco, ele enganou, né? Ele errou lá. Tem jeito tão atrevido que é capaz de entrar por esse lugar, porque falta para ele revelação e ele entra por aí. Não foi proposital que ele fez isso. Ele fez para não dar certo mesmo, foi. Ou ele enganou? Coitado, né? Faltou, enganou. Não, ele fez sabendo os resultados. É porque precisava passar por esse teste, porque se não houvesse erro, não havia punição, viu? Aí, dado aos erros, esses camaradas, maus e afastados de Deus. Com a mistura da raça, levou todos os que serviam a Deus, que já estavam separados lá, a cometerem os mesmos erros que eles. Foram se misturando. Os de lá casavam com a geração que veio vindo lá de Caim, do comando dele, e foi misturando esse pessoal, a ponto de provocarem a ira de Deus. Deus também fica nervoso com a pessoa. Você tenha cuidado, viu? De tal forma a ira subiu em Deus que providenciou a salvação de Noé e sua família. E que o povo diz que naquela arca coube tudo que queria pôr da terra e que não sei o quê, porque eles lê a história, mas não descobre o conteúdo que está dentro. E então destruiu o resto dos seres viventes, né? Ficando a terra vazia, tornando novamente esse povo a reencarnação, tá? Porque Deus tem compromisso com as coisas que ele faz. Ele não tem um local que ele diz, eu não sou como os homens, que mentem, que erram, certo? Então, essas pessoas que morreram, em longos anos, surgindo a oportunidade, reencarnavam-se nessa outra raça que veio do lado de Adão e foi formando. Mas como veio misturado, o DNA agora já tinha Caim misturado, né? Com o DNA de Sete, que era o mesmo Abel. E aí você vai misturando, você vai fazer vitamina, como eu já disse, você põe pimenta, põe açúcar, põe sal, e põe abacate, põe banana, põe coisas deliciosas. Mas depois você toma essa vitamina para você ver. Ela não presta. Então, foi o que aconteceu. Hoje você encontra uma pessoa difícil, mas encontra pessoas ainda que até são legais. Mas você encontra pessoa também que o povo mesmo aqui diz esse é o próprio diabo. Você não está cansado de ver isso por aí? É claro, a porção de Caim nasceu mais evoluída nele do que a de Abel. E por isso o povo um de um jeito, outro de outro. Mas isso tudo proposital para que um faça o outro sofrer, para que ele acertem o desrespeito que um dia ele fez com a pessoa de Deus. Passados tempos, uns melhoravam e outros pioravam. Mesmo depois da reencarnação, né, desse pessoal de Noé. Porque alguns espíritos do tempo de Noé estão presos até hoje na escuridão. Porque
os males que eles deviam eram tão graves que Deus não passou a chance da reencarnação para eles e deixou nas trevas até o dia de hoje. Os bons espíritos são postos em defesa dos seres humanos, enquanto os espíritos maus atacam com toda sorte de males. Então a guerra ficou aqui. Os bons lutam, como disse os apóstolos, as potestades do ar, não é mais contra a carne e o sangue. Os bons lutam em defesa dos humanos que procuram se evoluírem, trazendo ensinamento e guiando-os para o bom caminho. Inclusive os menos evoluídos, porque tem pessoas que precisam se ajudar ele mentalmente, porque ele tem vontade de trabalhar, fazer as coisas, mas ele não tem uma ideia tão perfeita, um juízo tal como o seu. Então, a esses, os bons espíritos, aumenta para ele a evolução, para que ele possa entender. Enquanto isso, os maus trazem enfermidades, atrapalham os negócios, separam casais e outros, né? Eles vão fazendo uma desgraça da terra, enquanto os bons espíritos estão ajudando aqueles que querem ser ajudados para avançar. No mundo deles existem os que convertem aos bons ensinamentos, no mundo dos espíritos, enquanto muito deles não aceita ajuda. Tem uns que falam, não, vai para lá com as suas ideias. É igual hoje aqui a pessoa na carne. Ele lá, como espírito, também não quer ajuda. Alguns deles, né? Alguns não, a maioria. Na terra segue os bens assim. Segue também assim na terra. É o que eu acabei de dizer. Enquanto uma pequena parte busca melhoras espirituais, a maioria busca festas e diversões. Onde se divertem mais, mas também se matam, tá? Eu vou ler rápido aqui por causa do tempo. Acham-se que eles se vivem só aqui. Mas é o que estão pregando por aí, né? A maior parte dos que pregam. E uma parte não, né? Mas a maior parte pregam assim. E chegam à velhice. E ele não presta atenção, não. Ele acha que vai ser novinho, legalzinho, bonitinho, gostosinho, toda a vida. E esquece que vai ficar enrugado, arcado, numa bengala. Ele esquece tudo isso. Ele é ele e ele é o bicho. E vai se dar mal. E não sabem nada acerca do outro mundo. Que devia eles estarem, os ensinadores, ensinando isso, com preocupação. Mas enquanto isso, tem alguns que procuram com ansiedade lugares melhores nas mansões celestiais. Que legal, hein? Tem uns fazendo isso. Os próprios espíritos lá estão lá em aprendizagem, não teve ainda uma outra reencarnação, mas eles estão aceitando os bons espíritos ensinar, enquanto outros rejeitam. Procura com esforço livrarem do umbral. Lá eles sabem que tem um chamado umbral, amigo. Eu vou te falar para você que o fogo é cinza, 7 vezes mais quente. E eles lá, que pode ver, está em espírito, eles veem melhor do que estando na carne, eles estão se esforçando para não ser preciso cair lá. Cada erro tem seu preço. Deus não vai cobrar mais nem menos. É o preço correto. Os erros cometidos por fraqueza, quer dizer, é porque não teve força para desviar, tem o seu sistema de julgamento. É mais fácil o perdão. Mas o erro premeditado, que o cara sabe que está errando, será tratado com mais rigor. Com mais rigor. Podiam ter se livrado dele. Quer dizer, ele sabia. E premeditou, fez, e por isso agora o perdão é mais difícil e mais dolorido para poder recebê-lo. Não fique esperando pagarem as suas dívidas, esperando reencarnações. Você não fica esperando outra reencarnação quando vier, já que tem, e aí lá eu acerto. Não cai nessa besteira também não, hein?
Que aí você está premeditando uma coisa consciente que você vai pagar, até porque você sabia que o maior erro não é fazer, é saber que não devia fazer e fez. Sabendo que a reencarnação é apenas uma chance para ajudar. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Pratique boas obras, tendo paz com todos, procurando a não terem inimigos. Sabe por quê? Porque esse inimigo pode morrer primeiro que você, como vocês dizem aí da morte, e ele passa para o mundo dos espíritos. Lá, ele era ruim aqui, ele vai continuar ruim lá. E ele vai ficar te esperando. Ele tem certeza que você também vai sair do corpo um dia. E quando você chegar lá, ó, você ainda está no caixão e já está cercado dos inimigos que você conseguiu durante a vida, amigo. E que não quiseram aceitar a correção de lá para conseguir melhorando. É porque lá é igual aqui. Alguns te recebem, outros não. E aí eles estão na beira do seu caixão sem ser visto pelos que estão no velório. E você ali, sem jeito até de sair da beira do caixão, porque saindo dali você vai cair na mão deles. Você vai conhecer um por um. Principalmente você que andou só errado. Você vai olhar na cara de um e falar, nossa, esse aqui é aquele que eu roubei, aquele negócio dele, que é a bicicleta, aquele negócio dele. Nossa, esse aqui é aquele cara que eu tava lá na gandaia, deu um tapa na cara dele, ele me jurou. Ele não fez lá, mas ele morreu depois e ele já era ruim também. Imagina, ele está aqui, está me esperando. O anjo disse que teve espírito que passou 500 anos atrás de uma pessoa que ele constituiu aqui como inimigo aqui na Terra e perdeu a localidade dele. Ele morreu bem antes dos 500, claro, mas ele perdeu a localidade dele porque é imenso essas galáxias e esse universo, e gastou 500 anos para encontrar o camarada, mas encontrou. Encontrou, e num bando, como se formam os traficantes, passou a punir, porque agora ele não morria, como diz o povo, né? Agora ele era espírito. Ele ficou sendo escravo de uma multidão de inimigos que ele fez aqui durante a vida. Por isso que o anjo disse, faça o impossível para não construir inimigos aqui na sua trajetória. Porque vocês vão encontrar com eles depois. Exceto aqueles que quiseram receberem o ensinamento para melhor. Esse deixou de querer ser seu perseguidor. Mas aqueles que não o aceitou lá, como aqui não aceita conselho de algumas pessoas, ele está esperando você, amigo, lá. Pois então procure o caminho. Prezado amigo ouvinte, eu peço que me ajude deixando o seu like, compartilhando, né? Até se inscrevendo no canal. Porque eu tenho notado que as mensagens que eu tenho gravado aqui, as lives, ela é de grande importância. E tem muita gente procurando encontrar para poder, o que encontra essas mensagens, ele vai tirar algum proveito dentro delas, entendendo. E está havendo uma questão, claro que os espíritos do mal vai ficar vetando para não deixar que alguém me siga. Mas, e também eu tenho notado que não estou culpando o YouTube diretamente assim, mas é porque as mensagens que está sendo passada, eu não estou vendo visualização a contento do que está sendo passado, porque são mensagens diferentes, corajosas, sem mentira e reveladas. E eu acho que o crescimento, embora está crescendo, viu, amigo ouvinte, graças a vocês, está crescendo, mas eu ainda não estou satisfeito com o crescimento, porque
eu já encontrei falha. Eu encontrei lugar onde pessoas visualizou e encontrei e não achei essa visualização no conteúdo quando eu estou gerenciando o meu canal, certo? Então, não estou culpando nada do YouTube, nada. É um canal maravilhoso, né? E gosto muito de fazer o que eu faço e gosto do YouTube, certo? Mas eu estou sentindo isso. Por isso, me ajude. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, porque você está mostrando para esse organismo no qual eu passo as mensagens, que está sendo satisfatório. Prezado e maravilhoso Deus, nós o consideramos, Senhor, o verdadeiro Deus, o mais alto de todos os deuses que criam na terra. O Senhor é o topo da inteligência, as alturas da sabedoria. O Senhor é quem pode tudo, fazer e desfazer. O Senhor é quem pode tirar a doença ou até permitir que ela siga um pouco mais. E nós pedimos pelos nossos ouvintes revelações, que tenham um lar feliz, que os seus filhos sejam orientados pelos bons espíritos, os anjos do Senhor, e ajude para que os casais estejam paz e não falte alimento em suas casas e que não venha ter perseguições das coisas desse mundo. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.